Na nossa atividade de história de hoje, crianças, nós iremos ler o texto da página 92 e depois nós faremos a atividade na página 93, certo? Então, nós vamos ver, crianças, que aos poucos os imigrantes que vieram, trabalhar nas fábricas de café, que eles acabaram indo para a cidade, porque na cidade eles passaram a trabalhar nas indústrias que estavam sendo formadas naquela época. Então, no texto, começa nos falando que no ano de 1887 até 1930, 3,8 milhões de estrangeiros chegaram ao Brasil para trabalhar. E a maior parte desses estrangeiros ficaram na região sul e sudeste do país. Então, eles ficaram ali em São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, nesses estados, certo? As condições de trabalho deles nas fazendas de café eram muito ruins, lembram? Salários baixos, atrasados, eles não tinham acesso às escolas. Então, essas condições ruins e a crise, na produção do café, lembra que aos poucos foi diminuindo a produção do café? Eles não vendiam, tanto mais café como antes, então tudo isso foi prejudicando o trabalho no campo, Ao mesmo tempo, as cidades crescendo, Novas fábricas foram instaladas nas cidades e isso fez com que os trabalhadores do campo fossem para a cidade trabalhar nessas indústrias, Então, com a diminuição da produção do café, grande parte do lucro que eles já tinham ganhado, antes com a produção do café, o que eles faziam? Eles passaram a investir nas indústrias, Então, essa produção de alimento, tecidos, fios, outros artigos usados no cotidiano, passou a ser um grande investimento, Eles pegavam o dinheiro que eles tinham investido, que eles tinham, e investiam nessas indústrias. Para quê? Para conseguir se manter a economia, continuar ganhando dinheiro. Porque na produção de café já não tinha tanto lucro como antes, Então, o que acontecia? Muitos fazendeiros, comerciantes, empresários passaram a investir na indústria. Então, entre os imigrantes que buscavam trabalho nas cidades, tinham aqueles que já tinham alguma profissão lá no seu país de origem, Porque muitos países da Europa começaram a criar, a produzir nas indústrias bem antes do Brasil. Então, essas pessoas que vinham de lá, muitos já tinham trabalhado nessas indústrias de lá. Então, eles tinham experiências, Tinham sapateiros, pedreiros, marceneiros. Então, eles já tinham uma profissão antes de vir para o Brasil, Então, outros que foram trabalhar nessas fábricas e outros foram sem profissão, E os que já tinham alguma profissão, desenvolvia elas na cidade, certo? Na cidade de São Paulo, por volta de 1890, o número de pessoas que vieram de fora do Brasil já era muito maior do que o número de brasileiros. E na indústria, a maior parte desses trabalhadores eram europeus, Eram pessoas que vieram dos países da Europa. E em 1912, 60% desses operários da indústria de tecidos eram pessoas que vinham da Itália, Então, o que a gente tem que saber da aula de hoje? Nós temos que saber que a produção do café foi diminuindo os lucros, Devido à diminuição da venda desses cafés. Nós temos que saber que as condições de trabalho, ruins, ajudou com que essas pessoas saíssem do campo e fossem para a cidade, Porque a cidade estava crescendo cada vez mais. Nas cidades, quem tinha alguma profissão, como pedreiro, sapateiro, eles iam trabalhar nessas profissões, E quem não tinha, ia trabalhar como operário, Mas muitos deles já tinham experiência, porque nos países da Europa já tinha indústria, Como a tia falou.
Então, precisamos saber também que havia um número muito grande de estrangeiros no país, né? Até maior do que o número de brasileiros, e que a maioria trabalhavam nas fábricas de tecidos, eram os italianos, né? A maioria dos que trabalhavam com tecidos eram os italianos. Então, crianças, a nossa atividade de hoje no livro é bem simples. Após ler esse textinho, né, a tia explicou, vocês irão colocar aqui no número 1 quais foram os principais motivos que estimularam a mudança dos imigrantes do campo para a cidade, né? Só isso, bem simplesinho, a tia acabou de falar com vocês no fim do vídeo. E o número 2 nós iremos fazer em outra oportunidade, tá bom? Qualquer dúvida, às 10h45 a tia volta no grupo para falar com vocês, tá bom?